bem-vindo à sua aula número 101 de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre animações. Agora você deve estar pensando, pô, animações, essa aula já foi. Na verdade eu renomeei essa aula, agora o nome dessa aula é movimentação. E essa aqui é a aula verdadeira de animações, porque quando eu estou falando de animações, agora eu estou falando de imagens ou personagens dentro do meu jogo que eu vou efetivamente animar. Não estou mais falando de movimentar a minha bola ou o meu player ou qualquer coisa do gênero. Então, para a gente começar a trabalhar com animações, a gente precisa saber primeiro alguns conceitos básicos. O primeiro conceito básico é de sprite sheet. O que é sprite sheet? Antes de mais nada, o que é uma sprite? Uma sprite nada mais é do que uma imagem. Só que quando a gente fala de uma sprite, normalmente a gente está usando o conceito de uma imagem que é prévia a outra imagem, que é prévia a outra imagem, que é prévia a outra imagem. Ou seja, estou falando de animação. Animar nada mais é do que colocar uma sequência de imagens numa velocidade determinada. E o que é o sprite sheet? É o conjunto de imagens que contém a minha animação. Então, em geral, as minhas animações vão ficar em loop. Então, por exemplo, quando você vê um personagem andando na tela, ele começa da imagem dele parado, a imagem dele dando o primeiro passo, a imagem dele dando o segundo passo, a imagem dele dando o terceiro passo, e aí volta para a imagem dele parado. E é assim, e vai rodando e rodando em loop. Então, as imagens que compõem a animação dele andando é o sprite sheet dele andando. Então, agora que a gente já tem esses conceitos em mãos, o que a gente precisa relembrar? Primeira coisa que a gente precisa relembrar é como que a gente carrega imagens dentro do Thinter e quais são as imagens aceitáveis, quais são os formatos de imagens aceitáveis. Então, se você lembrar da nossa aula de imagens, você deve lembrar que tinha uma classe chamada PhotoImage e para essa classe a gente explicitava um arquivo, um file qualquer, e aqui a gente coloca o nome do arquivo. No caso, eu estou colocando um caminho também para esse arquivo, que é dentro da pasta onde contém o meu arquivo.py, no caso jogo.py, vai ter uma outra pasta contendo psico_bg, e dentro dessa psico_bg eu vou encontrar determinadas imagens. Quais são as imagens que a gente pode carregar no Thinter? Novamente, você pode carregar GIF, PGM, PPM e, se não me engano, PBM ou PBX. Acho que é PBX, se não me engano. São esses 4 formatos. Então, como você deve estar percebendo, o Thinter ele é muito limitado em termos de formatação de imagens. E eu repito para vocês, se vocês quiserem trabalhar com outros formatos de imagem, dentro do Thinter, você tem que trabalhar com uma biblioteca externa do Python, que é a biblioteca Pil, que para o Python 3 é a biblioteca Pillow, ou Pillow com um L só, eu acho que com 2 L's, Pillow. Então, você vai na internet, procura Pillow, Thinter, e aí você vai ter milhares e milhares de tutoriais de como usar essa biblioteca externa para carregar outros tipos de formato. Quais outros tipos de formato? PNG, JPG, enfim, outros formatos os quais você está mais acostumado, são formatos melhores para trabalhar mesmo. Então, beleza. Como é que eu carrego um sprite sheet? Normalmente, não precisa ser necessariamente assim. O sprite sheet ele é carregado ou dentro de uma lista ou dentro de um array. Então, a sequência de imagens está dentro de uma lista ou um array. E como que eu sei que imagem eu estou carregando na minha tela? Normalmente eu tenho uma variável que retém esse número de imagem. Então, essa variável, no caso, é number of sprite. Poderia ser qualquer nome que eu quisesse. E existe uma variável limite, a variável que contém o tamanho do nosso sprite sheet. Aqui eu poderia colocar 89, que eu sei que é o tamanho do sprite sheet que eu vou carregar na tela, ou poderia simplesmente colocar o tamanho do sprite sheet aqui, length_self.spritesheet. Ok, quando eu pego a minha PhotoImage, eu já adiciono ela para a minha lista, no caso, que é a lista de sprites, o meu sprite sheet.
e crio duas variáveis, numberSprite e o limite de sprites que eu posso carregar na tela. Então, essa função carrega imagens. Depois que carrega imagens, a gente vai para novo jogo, o qual a gente já está acostumado, porque a gente já trabalhou com isso nas últimas aulas. Depois a gente inicia o main loop. Se eu clicar no botão Start, veja que eu tirei o bind do return. Ele vai chamar começa, vai iniciar o jogar. No jogar, a gente vai ter, dentro de desenhar e update, novidades. Em update, o que a gente vai ter? A gente vai incrementar o número da imagem, e se o número da imagem for maior do que o limite, o número da imagem tem que ser 0, porque se o número de imagem for maior do que o número de imagens que eu tenho, eu vou ter um problema, porque eu estou tentando acessar o número de imagem que a minha lista não tem, e aí ele vai dar um erro. Então isso aqui eu faço para garantir que ele fique loopando nas minhas imagens. E como que eu coloco uma imagem dentro do Canvas? Eu tenho o createImage. E o que o createImage faz? Ele recebe uma posição, e essa posição é a posição do centro da sua imagem. Então você tem que lembrar isso aqui, que é um pouquinho diferente. Então a posição do centro da sua imagem. E você tem que colocar aqui qual imagem que você quer passar. No caso, tem que ser um photo image ou um bitmap. A gente carregou um photo image, então eu estou colocando self.spritesheet e a sprite em especial do meu sprite sheet. Então eu acesso a posição no número da sprite. Então com isso eu desenho a minha imagem dentro do nosso Canvas. Vamos ver qual que é o efeito de eu falar esse monte de coisa para vocês. Então a gente vem aqui no nosso terminal, Python 3, jogo.py e roda. E aí por enquanto não está aparecendo nada. Por quê? Porque a gente não iniciou. Quando a gente iniciar, e de fato deu list index out of range, porque eu fiz uma besteirinha aqui. Só mais um pouquinho aqui para cima. Não, tá aqui. Length sprites menos 1. Por quê? Porque o meu limite tem que ser sempre 1 menor do que o tamanho do meu sprite sheet, porque eu começo a indexação das minhas sprites a partir do 0. Então se eu refizer isso aqui, agora você vê a minha imagem loopar. E sim, de fato, tem uma imagem do Snoop Dogg no fundo. E agora você tem uma espécie de um joguinho que é bem mais psicodélico. É bem mais divertidinho, né? Pelo fato de agora ter a imagem e tal. E com isso você consegue ter o efeito de uma animação dentro do seu jogo. Você poderia animar qualquer outra coisa. Agora, algumas considerações que a gente tem que fazer quanto a os sprite sheets, o processo de animação dentro do Thinter. Então, primeiro, imagens únicas. Se você olhar aqui, dentro da sua pasta do Dropbox, você vai ver que tem um arquivo aqui, a pasta psycho_bg. Essa é a pasta que contém as minhas imagens. E você vai ver que aqui tem 89 imagens, se não me engano, 89 imagens de formato GIF. Então, quando eu animei esse GIF na minha tela, eu animei por meio de imagens únicas. Cada sprite é uma imagem separada. Desculpa aqui, imagens separadas versus únicas. Então eu carreguei imagens separadas. Então tinha cada uma das minhas imagens separadas, cada uma das minhas sprites separadas. Eu só precisei carregar uma a uma para obter o meu sprite sheet. Agora, existem situações em que você usa sprites únicas. Por exemplo, se você for na internet e entrar numa coisa qualquer, por exemplo, procurar sprite sheet Mario e for em imagens aqui, o que você vai ver? Que a maioria dos sprite sheets do Mario não são imagens separadas do Mario andando, mas sim uma imagem única que contém todas as imagens do Mario, certo? Isso é muito mais comum
do que as imagens separadas. Você pode ver que você não vai encontrar as imagens separadas, você vai só encontrar as imagens dele, todas as imagens juntas. Então você pode olhar, pode ir procurando aqui que você vai ver isso que eu estou falando para vocês. Então esse é o verdadeiro conceito de um sprite sheet, é uma folha que contém várias sprites para sua animação. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro? A princípio, você pode usar qualquer um dos dois, sem grandes complicações. Em geral, prefere-se usar imagens únicas, porque imagens únicas elas vão ocupar um espaço menor no seu HD. Então, seu aplicativo vai ocupar menos na memória no HD do usuário, do seu aplicativo. Agora, a única consequência de você usar imagens únicas é que você precisa separar cada uma das suas imagens. Então, se você olhar no exercício que eu coloquei para vocês, que depois eu vou passar, você vai ver que lá tem uma funçãozinha especial e essa função serve para separar as imagens. Eu não vou estar fazendo isso durante a aula. Qual que é a consequência? O seu aplicativo vai demorar mais para carregar, porque você tem que separar todas as imagens. Ok. Outra coisa a ser observada, quanto ao tamanho do sprite sheet, quanto a você percorrer o sprite sheet. Primeiro, eu posso percorrer o sprite sheet dessa maneira convencional, do 0 para o máximo, mas também posso percorrer meu sprite sheet do máximo para o começo. Não há problema nenhum em fazer uma coisa ou outra. Agora, existe um tamanho que o seu sprite sheet ocupa no seu HD. Agora, existe outro tamanho que o seu sprite sheet vai ocupar na sua memória RAM. Por que existe diferença entre um e outro? Quando você pega uma imagem e coloca lá no seu HD, essa imagem normalmente tem um tipo de compressão. .png, .jpg, .pge, ppm no caso do Thinter, .gif, qualquer outra coisa aqui. Então, a sua imagem ela está comprimida. Quando você comprime a sua imagem, ela ocupa um espaço menor que ela ocupa quando ela está aberta para você visualizar. E o que é ela aberta para você visualizar? É aquilo que você coloca na sua RAM. Então, o que você coloca na sua RAM não é a imagem comprimida, não é o arquivo .png. Então, é muito comum você pegar e ver um arquivo .png de 2 MB que na sua RAM vai ocupar 150 MB. Mas você fala, pô, o que está acontecendo? As imagens têm o que é chamado de footprint da imagem. Então, o footprint da imagem é o tamanho verdadeiro da imagem. Então, para representar uma imagem, a gente normalmente usa algum tipo de sistema, RGB, hexadecimal, enfim, um tipo de sistema para representar os pixels da sua imagem. Então, o que acontece? Geralmente, a gente representa em RGB ou hexadecimal. Eu vou falar RGB para explicar para vocês. Então, como é que você representa a sua imagem? Cada ponto da sua imagem é um pixel de uma cor qualquer. Então, como é que você representa essa cor? Pelo espectro RGB, Red, Green, Blue. Então, o RGB é como se fosse uma tupla em Python e é uma tupla de tamanho 3. E cada um representa o tanto de uma determinada cor que você coloca. Então, o primeiro, o tanto de vermelho, o segundo, o tanto de verde e o terceiro, o tanto de azul. Se eu colocar 100, 100, 100, vai dar uma cor que mistura 100 de vermelho, 100 de verde e 100 de azul. Ok? Então, o que acontece? Essa tupla é uma tupla de inteiros. E são inteiros que são limitados até um valor de 255, na verdade. Então, são inteiros que têm 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 8 bits de memória para conseguir armazenar cada um desses inteiros. Então, no total, eu tenho 3 vezes 8, 24 bits para armazenar cada um dos pixels na minha
memória. Cada um pixel da sua imagem. Se você tiver uma imagem com 30 por 30 pixels, você tem 900 pixels. Esses 900 pixels têm que ser multiplicados pelos 25 bits necessários para representar cada pixel na sua imagem. Além dos pixels, tem algumas outras informações da sua imagem que são armazenadas na hora de você abrir o seu arquivo. Então, o que acontece? No final, uma imagem comprimida e uma imagem carregada na memória têm tamanhos totalmente diferentes, porque a imagem carregada na memória, você está carregando cada um dos pixels que representam essa imagem. Então, o que acontece? Quando você não toma cuidado na maneira como você carrega as suas imagens, você pode ter um overflow de memória. E o que é um overflow de memória? Eu sempre esqueço como ver aqui no Ubuntu, como ver gerenciador de memória, gerenciador de aplicativo. Aqui, monitor de alguma coisa, monitor do sistema. Então, se eu abrir o monitor do sistema, ou se você der Ctrl Alt Del e abrir o gerenciador de aplicativos, você tem aqui a quantidade de memória que cada um dos seus aplicativos ocupa. Se eu pegar aqui, e vai ser um pouco chato de achar, e rodar o nosso jogo, e tem aqui a imagem psicodélica rodando, esse jogo vai ser carregado no nosso monitor de sistema. Então você vê aqui, está em ordem, deixa eu ver se eu acho, provavelmente é esse Python 3 aqui. Você está vendo que o Python 3 está ocupando, que é o jogo.py, são 66.9 mega de memória. Ou seja, coisa pra caramba, certo? 66.9 mega para o aplicativo de um joguinho extremamente simples. E por que tem esse tamanho absurdo? Justamente pela quantidade de imagens que eu estou carregando. Eu estou carregando 89 imagens GIF de tamanho 400 por 400. Então, existem situações em que você vai querer fazer o que eu fiz, de carregar todas as imagens e colocar no Sprite Sheet, e vão existir situações onde você vai querer carregar as imagens conforme a situação. Então, por exemplo, eu pego e aqui troco a minha sprite para a próxima sprite. Em vez de eu colocar o número do meu Sprite Sheet, aqui eu carrego a minha imagem direto, photo, image, o file que eu quiser. E aí eu vou carregar a minha imagem na memória e depois vou mostrar essa imagem na memória. E aí, na próxima iteração, eu vou carregar uma outra imagem e a imagem que eu carreguei anteriormente vai ter sido coletada da minha memória, e isso vai ter o que vai acontecer? Vai ter menos memória RAM sendo usada. Só que qual que é a consequência? Você está sacrificando seu processamento, porque agora você está tendo que carregar cada uma das imagens cada vez que você troca uma das imagens. Ok? Então, você sempre tem que ponderar entre onde você quer carregar as suas imagens enquanto o programa roda e onde você quer carregar as suas imagens no começo da execução do programa. Então, isso aqui é um trade-off que você vai ter que enfrentar. Formato da imagem, eu já falei. Controle da animação. Daqui a umas 2 aulas, provavelmente, eu vou falar do módulo Time, então esse assunto vai ficar mais recorrente. Mas o controle da animação é assim, normalmente se fala de um FPS. E o que é o FPS? FPS é Frames per Second. Então, é o número de imagens que está aparecendo por segundo. E tem como você controlar o Frames per Second. Como é que você faria isso? Por exemplo, o nosso jogo ocorre dentro de um método jogar. Eu poderia, no começo de jogar, de alguma forma, descobrir em que momento eu comecei o jogar, e no final de jogar eu vejo em que momento eu parei o jogar. Isso vai dar um determinado intervalo de tempo, que usando o módulo Time eu vou ensinar vocês a calcular. Esse intervalo de tempo pode dar 1 milissegundo, 1 microsegundo, 10 microsegundos, coisas dessa ordem, valores bem pequenos. E o que acontece?
Quando eu quero um FPS qualquer, eu quero, por exemplo, 30 imagens por segundo. Eu preciso que cada uma dessas imagens apareça em 1 dividido por 30 segundos. Ou seja, 0.033 segundos ou 33 milissegundos. Ou seja, cada imagem tem que carregar a cada 33 milissegundos. Só que o meu loop, ele dura 1 milissegundo, por exemplo. Então eu preciso esperar mais 32 milissegundos para ter a velocidade de animação que eu quero. E é possível fazer isso em Python. Se você olhar módulos que lidam explicitamente com animação, como Pygame, Rabbit, PyQt, coisas assim, você vai ter uma função exclusiva para lidar justamente com FPS. No nosso caso, a gente teria que calcular o intervalo de tempo para o começo do método e para o final do método, e depois esperar uma determinada quantidade de milissegundos para ter o FPS esperado, frames per second esperado. Como o tempo para rodar um loop nesse aplicativo em questão é muito pequeno comparado ao tempo que eu preciso esperar, eu posso simplesmente esperar uma determinada quantidade para rodar o meu aplicativo. No caso, o nosso aplicativo está rodando com 100 frames per second aproximadamente, 100 FPS. Por quê? Porque quando eu chamo o root after do Tinter, se vocês lembrarem, quando eu introduzi esse método, esse 10 que eu coloco aqui é o número de milissegundos que eu espero para rodar novamente meu método. Então, cada uma das imagens que eu coloco na tela está esperando 10 milissegundos para ser colocada novamente, Ou seja, eu estou colocando no total 100 imagens a cada segundo, então tenho 100 FPS. Lembrar que não é comum usar 100 FPS. O mais comum para FPS são valores de 30 ou 60. 30 para jogos mais antigos e 60 para jogos mais novos, animações mais recentes. Então, se você for trabalhar com animação por algum motivo, esse valor aqui, FPS, vai ser recorrente. Uma última coisa que eu não falei, porque não é problema desse aplicativo, mas eu vou mostrar para vocês no exercício da aula de hoje. Então, qual que é o exercício da aula de hoje? Se você olhar na sua pasta de exercício, de novo, você pode rodar o seu aplicativo, vai entrar aqui e você tem um App Canvas 6, que é o App Canvas Mario. E vai abrir uma telinha bem pequenininha aqui com o título Mario. Se eu der Start, o Mario aparece. E o que acontece? Apertando as teclas para a esquerda e para a direita, eu consigo controlar o movimento do Mario e eu vejo o Mario andando. Bem simplesinho, bem legalzinho. E o que eu não falei? Inverter a imagem. Tá vendo que o Mario uma hora vira para a esquerda, outra hora vira para a direita? Existem dois modos de fazer isso. Ou você inverte a imagem programaticamente, então você tem um consumo em processamento, ou você inverte a imagem, carrega e já inverte a imagem na execução, ou carrega a imagem invertida. Então, para cada uma das situações, você vai ter um trade-off de novo entre processamento e consumo de memória. No caso para o Mario, eu facilitei a vida de vocês e o que eu fiz? Eu peguei as imagens do Mario virado para a direita e flipei elas e você só precisa carregar as imagens viradas. Então tem a imagem do Mario virado para a direita e tem a imagem do Mario virado para a esquerda dentro da pasta imagens, na pasta Mario especificamente. E, se não me engano, o Mario está rodando a 30 FPS aproximadamente, lógico, porque tem o tempo de execução do loop, certo? E aí com isso você consegue animar os seus aplicativos. Novamente, se você for procurar fazer animações dentro do Tinter, é importante que você procure ler sobre a biblioteca Pillow ou Pil. Pil é para o Python 2.7 e Pillow é para o Python 3. Então, se você for animar com Tinter, leia sobre essa biblioteca. Eu não vou poder falar na aula, porque sai fora do escopo da aula, mas tá aí a referência para vocês procurarem. Ok?
Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.